Bom, vamos comentar algumas questões sobre literatura informativa que já caíram na prova da URGS. Então, passando aqui. Primeira de 2000, leia o texto abaixo extraído da Carta de Pero Vaz de Caminha. Lembrando que a Carta de Pero Vaz de Caminha foi escrita nos anos de 1500. A URGS gosta muito de colocar trechos, fazer comparações. O Enem também gosta de abordar a questão dessa literatura informativa. Então, vamos ver um trecho aqui extraído da Carta de Pero Vaz de Caminha. O capitão, quando eles vieram, eles os índios, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e aos pés uma alcatifa, um tapete por estrado. Os índios entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém, o que é de se esperar porque é uma cultura diferente. Porém, um deles, um dos índios, pôs olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que havia ouro ali. Viu um deles umas contas de rosário brancas, acenou que dessem a ele, folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois o índio tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Essa é a interpretação, então, que o nosso Pero Vaz de Caminha dá a essa cena dos índios. Passar aqui. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. As palavras de Caminha evidenciam o confronto entre civilização e barbárie vivenciado pelos portugueses na chegada ao Brasil. Exatamente, vai ter esse conflito de culturas, e aí, do lado português, é dado como a civilização, e aqui, por causa dos índios que andavam nus, antropofágicos, a questão da poligamia, do politeísmo, vai dar a questão da barbárie, questão correta. A interpretação que o escrivão dá aos gestos do índio em relação ao colar do capitão corrobora a intenção dos portugueses em explorar as possíveis jazidas de ouro da terra recém-descoberta. Sim, também, a URGS deu como correta. No trecho selecionado, Caminha sugere uma prática que viria a se tornar corrente nas relações entre portugueses e selvícolas ou silvícolas. Dois pontos. O escambo, a URGS abriu aqui, explicou que é a permuta de produtos da terra por artigos manufaturados europeus. Correto também essa prática entre eles, que é o escambo. Alternativa correta, 1, 2 e 3. E. Passar aqui. URGS 2001. Leia o texto abaixo de Frei Vicente do Salvador. É o Brasil mais abastado de mantimentos que quantas terras há no mundo, porque nele se dão os mantimentos de todas as outras. Dá-se trigo em São Vicente em muita quantidade, e dar-se-á nas mais partes, cansando primeiro as terras, porque o viço lhes faz mal. Dá-se também em todo o Brasil muito arroz, que é o mantimento da Índia Oriental, e muito milho zaburro, que é o das Antilhas e Índia Ocidental. Trecho extraído da História do Brasil de Frei Vicente do Salvador. Considere as seguintes afirmações em relação ao texto acima. O autor explicita os ideais predatórios da colonização portuguesa dos primeiros séculos. Não há isso no texto, não há nada de explicitar ideais predatórios de colonização portuguesa. E admiração pelas suas riquezas, até aí vai nessa admiração, mas não há ideais predatórios. Falso. O trecho denota a consciência de seu autor sobre o grande potencial do Brasil? Sim. E sobre a inveja despertada em outros povos? Não há nada dito sobre inveja despertada em outros povos. Falsa também. O texto é revelador da imensa admiração de Frei Vicente pela natureza pródiga do Brasil? Sim. E constitui uma amostra dos germes de um primeiro sentimento nativista de amor à terra, vindo exatamente não por parte de brasileiros, mas por pessoas europeus, principalmente que aqui estão, né? Então, correto apenas a 3. Esses germes de um primeiro sentimento nativista eles são lançados exatamente com as cartas. Essas cartas que falam que o Brasil, principalmente o Brasil da natureza, das árvores, das águas imensas e tudo mais. Passar. Considere o enunciado abaixo e as 3 propostas para completá-lo. Ao final de sua carta ao rei Dom Manuel sobre o descobrimento do Brasil, Pero Vaz de Caminha afirma não ter sido encontrado ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, e enfatiza como as maiores riquezas da terra recém-descoberta 1. A formosura da praia e a extensão da terra e do arvoredo que se perdem de vista. Sim, Brasil, natureza sempre de forma positiva. As águas infindas, pois querendo aproveitar esta terra, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Correto. A sua gente,
que são os índios, e a possibilidade de convertê-lo ao cristianismo. Sim, é o que ele pede no final da carta. Porém, meu rei, o melhor que pode vir dessa terra é a semente, né? Enfim, de tentar salvar esta gente e convertê-la então ao cristianismo. Todas as três estão corretas sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, alternativa E. Aqui uma questão do Enem. Diz assim, ó, a primeira imagem abaixo, que está à esquerda, publicada no século XVI, mostra um ritual antropofágico dos índios do Brasil. Muito bem, era um ritual. A segunda mostra Tiradentes esquartejado por ordem dos representantes da coroa portuguesa. Então, embaixo do Theodore de Bry, século XVI, do lado do Pedro Américo Tiradentes esquartejado. Muito bem. O que as duas imagens têm em comum? Apesar da primeira ser muito mais violenta, porque tem ainda, além do esquartejamento, a prática da antropofagia, comer carne humana, a de Tiradentes houve a forca e depois o esquartejamento. Ambas em comum têm o quê? Esquartejamento. Passar. A comparação entre as reproduções possibilita as seguintes afirmações. 1. Os artistas registraram a antropofagia e o esquartejamento praticados no Brasil. Sim. A antropofagia era parte do universo cultural indígena. Sim. E o esquartejamento era uma forma de se fazer justiça entre luso-brasileiros. Também correta. A comparação das imagens faz ver como é relativa a diferença entre bárbaros e civilizados, indígenas e europeus. Por quê? Porque ambos acabam praticando a mesma coisa, ou seja, o esquartejamento. Enquanto aqui os portugueses diziam que esse esquartejamento era algo ruim, comer carne humana, 300 e tantos anos depois eles acabam fazendo quase que a mesma coisa. Então, como é relativa essa diferença, essa crítica aí? Então, questão muito bem montada, faz essa comparação aí, né, do povo português aqui no Brasil. Está correto que se afirma em 1, 2 e 3. Detalhe, o Enem não faz mais questões assim, o Enem agora só faz de correta. Então é uma questão um pouquinho mais antiga do Enem. Passar. URGS 2005, leia os trechos abaixo. Há no Brasil grandíssimas, ao superlativo, grandíssimas matas de árvores agrestes, cedros, carvalhos, vinháticos, angelins e outras não conhecidas em Espanha, de madeiras fortíssimas de novo superlativo, para se poderem fazer delas fortíssimos galeões, de novo superlativo. Como as cartas tinham esse caráter que a gente chama de descrição, caráter descritivo, é importante saber que é sempre essa ênfase aí, né, do detalhe, na observação. Próximo trecho. Em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem madruga mais bela aurora. O sol, em nenhum outro hemisfério tem os raios tão dourados, nem os reflexos noturnos tão brilhantes. Parece um poema aqui do Sebastião da Rocha Pita. Até que cheguei outra vez às margens do rio de São Francisco, onde vi aquele milagre do céu na terra, o sagrado Templo da Lapa, feito e fabricado pela arte da natureza por permissão divina, do Nuno Marques Pereira. Aqui a URGS pegou trechos de pessoas, né, de europeus que aqui estavam no Brasil e acabaram falando um pouquinho do retrato do que eles viram, né? E, como a gente viu, tudo falando bem, os trechos todos falam bem do Brasil. Considere o enunciado abaixo e as três propostas para completá-lo. Os três fragmentos dados, retirados de textos escritos sobre o Brasil colônia, caracterizam-se 1. Pela grande admiração pela terra, considerada excepcional devido às suas riquezas, sim. Pelo entusiasmo com que se referem às características da paisagem do Brasil, expresso em superlativos, como vimos ali, e enfáticas comparações, comparando até com Espanha, sim. 1 e 2 corretas, porém a 3 pelo modo ficcional. Detalhe, né? São cartas, mesmo que há essa elevada aí, né? Característica, comparação, muito desse mundo do superlativo, né? Nós não damos como ficcional, damos como verdadeiro. Com que os viajantes descrevem o Brasil no período do romantismo. E detalhe, essas cartas todas são lá de entre 1500 e 1600. Pega o quinhentismo, e o romantismo é lá do século XIX, 1836 vai começar no Brasil. Então aqui uma questão também de localização temporal. 3 está errada, então apenas 1 e 2. URGS 2007, assinale verdadeiro ou falso as afirmações abaixo sobre a literatura de informação no Brasil. Primeiro parênteses, a carta de Pero Vaz de Caminha enviada ao rei Dom Manuel I, verdadeiro.
Circulou amplamente entre a nobreza e o povo português da época. Falso. Não circulou amplamente entre a nobreza e o povo português. Era uma carta de caráter sigilosa. Tanto é verdade que ela ficou uns 300 anos aí meio que escondida e tal, sem acharem a carta. De novo, Pedro Vaz de Caminha, ele é um escrivão, ele tem um cargo de confiança junto à corte portuguesa, ou seja, é carta dele para o rei, até para não ter essa propaganda para todo mundo do que o rei está mandando buscar. Então a primeira é falsa. Os textos informativos apresentavam em geral uma estrutura narrativa. Falso. A estrutura é de observação, é de detalhe, ou seja, a estrutura é descritiva, pois esta se adaptava melhor aos objetivos dos autores de falar das coisas que viam. Ora, qual é a melhor adaptação para falar das coisas que eu vejo? É exatamente a estrutura descritiva, falso e falso. Os textos que informavam sobre o Novo Mundo despertavam grande curiosidade entre o público europeu. Óbvio, cultura diferente. Estando os de Américo Vespúcio, o Mundos Novos, entre os mais divulgados no início do século XVI. Sim, o texto dele, o Novo Mundo, de 1502, vai fazer um grande sucesso. Verdadeiro. Pedro de Magalhães Gandavo é autor dos textos Tratado da Terra do Brasil e História da Província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Aí, relação autor e obra, correto. Então, a alternativa deu aqui falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Passar. Enem 2009. Temos uma figura aqui do Ecoute, que é o índio Tapuia, uma figura lá do século XVII. A feição deles, em um trecho da carta de Pedro Vaz de Caminha. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. O que acontece? Basicamente, há uma fidelidade ao que está escrito e esta representação desse índio aqui. Passar. Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Ecoute e o trecho de Caminha, conclui-se que ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia, do movimento romântico das artes plásticas. Negativo, não é movimento romântico. O artista na pintura foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. Sabemos que o texto não é fantasioso, é um texto de observação de um escrivão que tem um cargo de confiança junto à corte portuguesa. A pintura e o texto, ambos, têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam um processo colonizador. Verdade, esta é a correta. O texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. Não há isso aí. Há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, numa vez que o índio representado é objeto da catequização jesuítica. Então não há esse direcionamento religioso, pelo menos a gente não nota isso ali na figura, e no texto pode até haver no decorrer, mas não no trecho ali. Passar. URGS 2010. Leia os fragmentos abaixo de Pedro de Magalhães Gandave e de Gia de Derry, respectivamente escritos no século XVI. Texto 1. Gandavo. Estes índios são de cor baça e cabelo corredio. Tem o rosto amassado e algumas feições dele à maneira de chins. Pela maior parte são bem dispostos, rijos e de boa estatura. Gente muito esforçada e que estima pouco morrer, temerária na guerra e de muita pouca consideração. São desagradecidos em grande maneira e muito desumanos e cruéis, detalhe, está falando mal. Inclinados a pelejar e vingativos por extremo. São muito desonestos e dados à sensualidade, e assim se entregam aos vícios como se neles não houvera a razão de homens. Então o texto de Gandavo primeiro fala mal de índio. 2. Gilles de Derry, na verdade, ele sempre relativiza essa figura do índio. Então reparem que o ponto de vista vai ser diferente. E quando eu tenho dois textos, sempre eu tenho que pensar, os dois textos andam juntos ou andam contrários? Normalmente é uma visão contrária. De tal modo que, tendo eu, Gilles de Derry, vivido com os índios, confiaria mais neles, e de fato estava mais seguro em meio àquele povo que chamamos selvagem, do que me sinto hoje em alguns lugares de nossa França com franceses desleais e degenerados. Passar. Considere as seguintes afirmações sobre esses fragmentos.
Gandalf enfatiza os aspectos físicos agradáveis dos indígenas por ele comparados a elementos da natureza americana. Ele não enfatiza aspectos físicos agradáveis de jeito nenhum, ele fala mal. Tanto Gandalf quanto Jean de Derry, tanto um quanto o outro, falam do índio, mas tem pontos diferentes. Vamos ver o que a URGS colocou. Tanto Gandalf quanto Jean de Derry contestam a humanidade dos indígenas, ao destacarem sua selvageria e degeneração moral. Falso. Jean de Derry não fala isso, não aponta isso. 3. Ao atribuir aos indígenas brasileiros valores que não reconheciam em conterrâneos seus franceses, o francês Jean de Derry desmente a perspectiva etnocêntrica que fundamentou a maior parte do texto dos viajantes, que foi a de falar mal do índio, e o Jean de Derry vai desmentindo essa perspectiva. Correta apenas a 3. URGS 2011, leia os seguintes fragmentos. Viu um deles umas contas de rosário brancas e acenou que lhe as dessem. Folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as, embrulhou-as no braço e acenava para a terra, então para as contas e para o colar do capitão, como a dizer que dariam ouro por aquilo. Quem faz isso é o índio. Isso entendíamos nós, portugueses, por assim desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas, e mais o colar, e isto não queríamos nós entender, porque nós não havíamos de dar. Trecho extraído da carta de Pero Vaz de Caminha. 2. É um poema do Raul Bopp, modernista. O Raul Bopp é daquela turma lá pós Semana de Arte Moderna, aquela turma do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, que vão fazer o que a gente chama de nacionalismo crítico. Ou seja, vão tentar reconstruir a história do Brasil. E principalmente o Oswald de Andrade ele pega muito texto da descoberta e recria, né? Então vamos lá, vamos ver o que o Raul Bopp falou aí. Velas baixaram e desembarcaram. Terra, como é teu nome? Cortaram um pau, saiu sangue. Isso é Brasil. No outro dia, o sol do lado de fora assistiu missa, terra em que Deus anda de pé no chão. Outros chegaram depois, outros mais outros, queremos ouro. A floresta não respondeu. Então eles marcharam por uma geografia do sem lhe achar fim. Rios enigmáticos apontavam a oeste, a água obediente conduziu o homem. Começou daí um Brasil sem história certa. A terra acordou-se como alarido de caça de animais e de homens. Mato Grande foi cúmplice nas novas plantações de sangue. Passar aqui. Verdadeiro ou falso as seguintes afirmações sobre esses fragmentos. O eu lírico do poema de Bopp denuncia a forma violenta como se deu a colonização do Brasil, o que pode ser evidenciado nas duas ocorrências da palavra sangue. Verdade, né? É uma recriação muito mais realista do que foi essa forma violenta e não muito idealizada. O fragmento da Carta de Caminha expõe a intenção dos portugueses de trocar colares por metais preciosos existentes na Nova Terra. Não expõe essa intenção aí, tá? Muito pelo contrário, quem faz a ponta é o índio. O texto de Bopp, ao referir que começou um Brasil sem história certa, exemplifica a perspectiva modernista de releitura crítica do passado nacional. Verdade, é uma releitura crítica. Ambos os fragmentos, embora pertencentes a épocas distintas, quase 400 anos de distância, reafirmam a supremacia do interesse religioso da conquista ao referirem respectivamente contas do Rosário e Missa. Falso. Não há exatamente essa questão aí. Então a sequência correta de preenchimento fica verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então foram essas questões aí dos últimos anos, Enem e URGS, envolvendo literatura informativa. Isso aí.